acertar internamente, você se encontrar. Eu acho que tudo isso gerou a ideia desse livro, né? Que esse livro fala justamente de motivação, de mudança de mentalidade, de mudança de ambiente, de você dar o próximo passo, de você planejar, porque sonhadores todos nós somos, mas sonho sem execução é bobagem, né? Nunca vai acontecer nada. E eu aprendi isso, né? A planejar e executar, e o livro fala exatamente sobre isso, né? Por isso que ele fala pessoas comuns, sonhos extraordinários, mas como transformar o seu sonho em realidade. Porque mais do que sonhar, você precisa então executar, e isso depende exclusivamente de você. Não depende de ninguém que está no seu entorno, né? Depende exclusivamente de você, das suas atitudes, de você realmente agir, né? Tem uma condição aí dentro de tudo que você está falando, que eu não sei se você dá esse nome ou próximo a esse nome, que se chama propósito. Uhum, sim. Eu acho que desde o início eu estava observando, né? Olha que bacana, né? O propósito dele continua, né? Ele caiu aqui, ele levanta aqui, ele cai aqui, ele levanta aqui, ele cai aqui. Hoje ele está ensinando as pessoas a não se adoecerem, né? Porque cair, Uhum, todos nós caímos, né? todo Mas momento. o bacana é poder levantar através dos seus sonhos, né? Como é que é essa relação que você faz, que você pode dizer da sua vida, em relação ao seu propósito com aquilo que você dá nome de sonhos hoje? Eu acho que o principal, eu falo no primeiro capítulo desse livro, é você justamente ter um propósito de vida, né? O que você quer para você? Onde você quer chegar? Eu acho que você usou uma coisa muito interessante, que é o cair. Cair, a gente cai o tempo todo. Pode ser um tombo realmente grave, como pode ser pequenas quedas. Né? Desde isso nós estamos falando em todos os aspectos, né? Pode ser emocional, pode ser financeiro. É, essa fase que eu vivi antes de vir para os Estados Unidos, né, que foi quando nós quebramos, isso afetou todas as áreas da minha vida, me afetou psicologicamente, me afetou emocionalmente, afetou meu casamento. É, então, assim, foi um momento que eu pensei muito em desistir. Eu pensei em me suicidar nessa época, né? Porque foi Uau. muito difícil. Eu não fiz exclusivamente por causa dos meus filhos. Eu cresci sem pai, né? Eu conheci meu pai, eu tinha 25 anos. Então, eu sabia o que era viver sem pai. Eu tinha um vínculo muito forte com os meus filhos, né? Tenho até hoje. Assim, eu não consegui executar o plano por causa deles, porque na hora eu pensava neles, mas essa época eu tava trabalhando como agente imobiliário, eu esqueci o nome aí, corretor de imóveis, né? Uhum. Uma pessoa me ajudou muito nessa época, e todos os dias quando eu voltava, eu passava por uma ponte ali em São Paulo, a Ponte Aricanduva, quem é de São Paulo conhece, e todos os dias eu fazia o plano, é aqui que eu vou me jogar para cair na Radial Leste. Esse era meu plano. Oh. Mas eu não conseguia executar isso, eu chorava todos os dias que eu passava ali, porque imagina, financeiramente quebrado, uma vida emocional toda destruída, meu casamento destruído, finanças, lojas, tudo aquilo que a gente sonhou, planejou, quebrado, dormindo, meus filhos dormindo no chão, né? Então, assim, o desespero. Aonde que estava o propósito aí nessa hora? Você que viveu isso, Nesse porque momento muita gente não sabe o especificamente, que é propósito. Aonde que estava o propósito aí nesse lugar, nesse eu momento acho aí? que nesse momento eu estava perdido. Eu acho que eu estava completamente perdido, sem saber o que fazer, nem para onde ir. Aham. E aí eu me isolei, no sentido, não que eu não tivesse pessoas ao meu redor, mas eu me tranquei. Porque eu estava vendo tanta coisa sendo quebrada e destruída ao mesmo tempo, né? Porque foi tudo ao mesmo tempo. Foi as finanças, foi a loja, foi o casamento, tudo ao mesmo tempo. Eu não sabia para onde olhar, para onde mirar. E você começa a querer desistir, porque você não vê mais saída. E aí eu falava assim, mas eu não posso. Nessa hora, o meu propósito era ser pai. Eu acho que o que me salvou nesse momento foi eu preciso ser referência para os meus filhos, porque eu não tive essa referência e eu falei, eu vou passar, se eu fizer uma bobagem dessa, eu vou passar a mesma informação para os meus filhos, que aí vai ficar pior, porque eu, pelo menos, eu não conheci o meu pai. Os meus filhos me conheceram,
tinha um bom convívio comigo, e se eu faço uma questão dessa, que até o momento eu era o herói deles, imagina o herói deles fazendo algo assim. Então, quem seria uma figura paterna, de liderança e etc., para os meus filhos? E o bacana Então, que, o daquele bacana é momento, que isso, nesse momento, é o que você tinha, né? Você tinha exatamente. perdido quase que tudo, né? Você falou, mas Esse era o meu tesouro. eu tinha meus filhos, e ali eu cá, né? Exatamente, porque eu não conseguia enxergar o dia de amanhã. Para mim tava, eu cheguei, eu tinha uma Honda, uma Bis, aquela motinha Bis que fazia na época, acho que 30, 40 quilômetros por litro. Eu cheguei aí no posto de gasolina para colocar, eu acho que era 2,5 litros, que enchia o tanque daquela motinha, e não ter o dinheiro para pagar aquela gasolina. Precisei ligar para um amigo que foi lá para me ajudar para eu poder sair do pagar a gasolina. Então, assim, eu não conseguia enxergar o dia de amanhã. Falei, alguém que vinha construindo uma vida, né? Eu já não era alguém novo, né? Eu tinha 30 e poucos anos e assim, totalmente destruído. Você começa com aquele sentimento de derrota, de incapacidade, né? Você fica perdido numa situação dessa, né? E eu não sabia mais o que fazer. Isso que eu queria Não, falar não com vi um você, desafio meu. que eu queria te perguntar agora, né? Nesse momento que começaram a aparecer essas negatividades, né? Por dar esse nome, negatividade,